Bom dia, Liliane, tudo bom? Bom dia, professor. Já vai começar com as apresentações? Já vou sim, vou até avisa para o pessoal da tua turma que eu já estou online, tá bom? Só estou aguardando o pessoal entrar, tá? Ok. Toda a turma, tá bom? A turma de vocês. Liliane, perdão, tu conseguiu falar com o pessoal da turma? Então, enviar o link para eles. Não entendi, perdão, falhou teu áudio para mim. Estou tentando enviar o link para eles. Ah, tá joia. Obrigado.
Bom dia, Ingrid, tudo bom? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Vânia. Bom dia, professor. Bom dia, Igor. Professor, o Oi, link que você diga. enviou no grupo é para nossa turma, é? Não, esse link daí é do pessoal da turma passada, da turma A. Eu vou mandar aqui o de vocês, então. É por causa... Peraí, deixa eu mandar Eu logo. não estou conseguindo enviar o link. Peraí, que deixa eu colocar aqui no meu, então. Pera lá. Acabei de enviar, tá bom? Bom dia, Elisa. Bom dia, Igor, já falei. Bom dia, professor. Bom dia, Bom dia, professor. Rafaela. Bom dia, Bom dia, Marlene. professor. Bom dia, Bom dia, professor. Bom dia, professor. Luciana. Bom dia, Brígida. Bom dia, Rivica. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Roberta. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciano. O pessoal do primeiro artigo já está aí, o grupo do primeiro artigo, que fala a respeito de úlcera crônica. Ainda tá faltando gente, professor. Acho que estão Então, por entrando favor, ainda.
Tá ok. Vai, Eles estão entrando. tá, então verifica Mandei aí com o pessoal. Tatiane, por favor, que tá você, tá o Luciano, tá a Brígida, tá? eu, a Vânia, a Lisvânia. A Vânia. A Mas Cristina. cadê teu nome, Vânia, que não tá aqui? Ah, sim, a Lisvânia. Ah, menina, também tu abreviou, agora que eu entendi, tá? Elisvânia tá aí, Cristina. também. A Cristina, Cris tá, a Cris tá aí, tá? Tá faltando o Adam, o Marcos, o Wellington, Ronei. o Ronei e eu acho que só os. E o Diego, não Todo sei se o mundo. Diego tá aí. O Wellington não falta não, já estou presente. Perfeito, o Wellington tá aí. Tá faltando o Ronei, o Diego e o Adam, se eu não me engano. Crislin tá aí. Cristina, vê os outros integrantes os que estão faltando no grupo, vê se eles já estão entrando, por favor. Professor, alguns estão com problema na Oi. internet. Por isso que eu não estou conseguindo entrar. Está tentando. O Adam, ele está tentando entrar, professor. Está dando só um coisa, mas ele já está tentando entrar. Ele mandou a mensagem, então, um bom tempinho tentando entrar. Acho que é a internet dele. Você conseguiu falar com o Diego também e com o Ronei? O Diego, não. Nem o Ronei. Tenta mandar um zap para eles, para avisar para eles, tá? Está avisando. Por favor. Bom dia, Elisa. Bom dia, Karen. Bom dia, Antônio. Bom dia, professor. Professor, basicamente, faltou o Ronei, mas é porque eu acho que ele vai fazer, ele está participando, mas eu acho do quartel, ele pode estar com alguma dificuldadezinha de responder para a gente, tá?
Tá. O Adam conseguiu entrar? Oi, estou aqui, professor. Tá joia. O Diego Então, também tá, já Adam. está conseguindo entrar já, o Diego. Ele está tentando entrar já. Tá, Só o beleza. Ronei mesmo, mas é porque eu acho que ele está de serviço. Aí ele deve estar também pedindo espaço. Tá, beleza. Professor? Oi, diga. Professor, será que não poderia, Oi, porque Cris. o nosso colega, a gente não está conseguindo falar com ele, provavelmente ele está no quartel, será que até ele entrar o outro grupo, não poderia ir apresentando, só para ele não ficar de fora, porque ele fez direitinho a parte dele. E a gente sabe que esse horário ele está no Deixa eu só quartel. ver. Deixa eu só ver aqui uma coisinha rapidinho. Só um minutinho. Bem, Elisa tá aí, vou tá aí, Karen, Matheus. Elisa? Elisa, tá todo mundo aí do teu grupo? Senhor, Acho- professor. Eu acho que tá faltando só a Yolanda. Deixa eu só ver. A Roberta tá aí, o Matheus tá aqui também. Não, e o Matheus. A Karen tá aí. O Matheus não tá conseguindo entrar. Vou ver se ele consegue aqui, só um momento. Tá jóia. Pra ele tá pedindo uma senha, alguma coisa assim, ele tá tentando entrar. Ah, ele entrou agora, eu acho. Entrou. A Yolanda, ela conseguiu entrar também? Acho que ela tá com o mesmo problema. Vou ver aqui rapidão. Cris, conseguiu falar com o Diego? O Diego já entrou, professor. Eu acho que ele já entrou. Ele estava só tentando entrar no link. O negócio é o Adam, é o Ronei. O Ronei, não. É. Mas tu conseguiu falar com o Ronei para ele te dar uma posição, se ele vai poder entrar ou não? Não, os colegas estão tentando ligar para ele dar uma posição.
Aqui a gente não está conseguindo falar com a Yolanda, professor. A Yolanda não apareceu também. Tá, vamos ver. Cristina, Diga, professor. vamos fazer assim, é porque já são 9h30, tá ok? Verdade. Aí já passei de 15, já dei 15 minutos de tolerância para vocês entrarem, se organizarem para a gente iniciar. Vamos fazer assim, começa com a tua, tá ok? Começa com a tua, tá? O Diego falaria sobre o que a respeito? Diego. Ele falaria sobre o quê? Ele falaria sobre o quê? Qual seria a O parte do Diego vai artigo falar dele? de métodos. Quem de você, quem antes ou quem está depois do Diego? A Brígida que está junto com ele, a parte dele de método. Brígida, dá para tu falar a parte? É o Ronei, né, professor? Não entendi, Luciano. É o Ronei. É o Ronei que não tá, o Diego perdão, tá aí. Perdão, o Ronei falaria sobre o quê? Perdão. O Ronei, se eu não me engano, ele só vai falar da parte da resistência bacteriana do Staphylococcus, falar o antibiótico. Eu posso estar falando lá na hora que ele passar, que eu sou antes dele, mas eu posso ir falando. Tá. Tá, perfeito. Então, professor, a gente já pode estar, desde o início, já está dizendo toda essa parte da resistência, já vai, porque está tudo interligado mesmo. Tá, então vamos fazer assim, tá? Luciano vai falar a parte do Ronei. A parte do Ronei, tá bom? Para não atrasar mais como é a nossa apresentação, tá? Então a gente vai ficar como sendo o segundo, né, professor? Exatamente, Elisa. Vocês continuam sendo o segundo, tá bom? Aí, se Tudo porventura a Yolanda não conseguir entrar, vocês vejam quem pode falar parte dela, tá bom? Tudo bem, professor. Vocês já se organizam entre vocês aí. Tá, Tudo Cristina? Deixa eu te perguntar, Cristina, como é a ordem de apresentação de vocês? Quem é o primeiro, quem é o segundo? Para eu anotar já aqui, por favor. Professor, o nosso slide ele já está seguindo a ordem, tanto que abaixo já está dizendo Adam Cole. Perfeito, perfeito. Tá, deixa eu só dar uns avisos para vocês. Vocês terão 25 minutos para explicar. Logo depois eu vou abrir 10 minutos para discussão e perguntas, tá? E a cada membro da equipe que for falando, por favor, quando terminar a fala, me peça para eu mudar o slide, que eu vou mudando o slide, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá? Adam, pode começar quando tu quiseres, tá? Ok, professor. Bom dia a todos. Vamos lá dar início ao nosso seminário, né? Aqui o primeiro slide está falando aqui os integrantes do grupo, tá? Pode passar, professor. Pode passar o primeiro slide, professor. Já passei, já estou no artigo. Bom, nosso artigo... Agora, já vi. Nosso artigo vai falar sobre úlceras crônicas de pernas de pacientes em tratamentos ambulatorial, análise microbiológica e de suscetibilidade antimicrobiana, né? O nosso artigo ele é de 2007, onde foi feita uma análise entre junho e julho, né? Os pacientes que chegavam para fazer um atendimento ambulatorial, né? Vamos lá dar início à introdução. Pode passar. Bom, lá, de acordo com o artigo, ele vai falar a respeito de... Existe vários... Só um momento. Passar o carro. Ele fala a respeito dos pacientes que dão entrada lá a fazer o atendimento, né? Ele fala de vários tipos de úlcera. Úlceras de pressão e úlceras de perna, que o artigo vai ressaltar mais, né? Então, ele fala
que quando o paciente vai dar entrada, lá os profissionais que vão fazer o atendimento dele geralmente são, nos casos, eram a enfermaria, né? Os enfermeiros. Então, eles que estão na linha de frente lá para fazer o atendimento, né? Mas só que não é só eles que tem que fazer o atendimento, né? É uma equipe multi, que fala de acordo com o artigo, né? Então, como eles já estão bastante tempo nessa área, eles já ficar lá os tipos de úlcera, qual é o tempo dela que já deve estar mais ou menos, já faz as perguntas para o paciente. Então é muito saber lá a questão do tempo de cicatrização, né? O artigo fala que se já passou de 4 semanas, provavelmente já deve ser uma úlcera crônica, né? Está atento a essa questão lá de cicatrização. Só na parte de, quando olhar lá, aqui, nada mais é que uma ferida aberta, consegue identificar. Então lá de acordo com o artigo, ele fala que existe vários tipos de úlceras de perna, as etiologias delas, que podem ser, como está aqui, arterial, mista e pé diabético. Ainda tem as leishmanióticas e as rancênicas, né? Geralmente, quando elas já estão instaladas, quando já aparecem essas úlceras, elas já ficam expostas. Então, na maioria dos casos que foi identificado, são encontrados vários tipos de bactérias, né? De micro-organismos infecciosos. Geralmente, os que são mais encontrados são Staphylococcus, né? Proteus, SP, e Pseudomonas aeruginosos, né? Esses foram os que foram mais encontrados, os pacientes que adentraram lá o ambulatório, né? Então, de acordo com o que eu li, consegui estudar um pouco, essas bactérias elas estão muito presentes nesse ambiente, né? Nesse ambiente hospitalar, em casa, na rua, elas são muito fáceis de... Bom dia. Bom dia. Elas são muito fáceis de ficar ali e se proliferar ali naquele local, né? Que é muito... Então, geralmente, essas bactérias são as mais encontradas, feridas. Mas isso não quer dizer que quando um paciente dá entrada lá, eles verificam se for esse tipo de bactéria, por exemplo, o Staphylococcus. Por exemplo, se 10 pacientes entraram e detectaram essas bactérias, não quer dizer que o tratamento vai ser igual para todos, né? A gente já vai ver mais lá na frente a questão da resistência antibacteriana, da suscetibilidade lá. Então, isso não quer dizer que o tratamento vai ser um antibiótico, vai usar para os 10 pacientes. É exatamente isso que o artigo vai ressaltar, que se 10 deram a mesma bactéria, não quer dizer que o tratamento antibiótico vai ser o mesmo. Espero começar um pouquinho aí, te dar continuidade. Pode passar. Bom dia. Bom dia, Brígida. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tranquilo. Ok. Bom, nos materiais, eles fizeram uma pesquisa transversal, que é uma espécie de entrevista estruturada. Essa entrevista ela foi feita para coletar dados em um período de tempo, que no artigo esse tempo citado entre junho e julho de 2007. Esses entrevistados eles precisariam atender a 2 critérios de inclusão, que era
ser paciente com úlcera crônica e ter idade igual ou maior a 18 anos. A partir dessa entrevista, só um momento. Tá dando algum erro aqui. Estão me ouvindo? Tranquilo, eu tô te ouvindo bem. Eu também. Tranquilo o áudio. Pode prosseguir, Brígida, que tá bem pra gente, mano. É só o teu que tá dando mudo. Acho que é a minha internet. Peraí. Mas a gente está te escutando bem, Brígida. Continue. Tá, eu vou iniciar tudo de novo, que eu acho que... Perfeito. Tá. Como eu disse, foi feita uma pesquisa transversal, que é uma entrevista estruturada, toda montada. Essa entrevista ela foi feita para coletar dados em período de tempo que foi entre junho e julho de 2007. E esses pacientes eles precisariam atender a 2 critérios, que era ser paciente com úlcera crônica de perna e ter idade igual ou maior a 18 anos. A partir desses dados coletados através da entrevista, eles usaram uma ferramenta para monitorar os sinais clássicos de infecção e sinais e sintomas adicionais dessa infecção, que essa ferramenta foi a ferramenta Checking List. Eles fizeram essa ferramenta, montaram essa ferramenta para verificar e acompanhar esses sinais e sintomas. Em seguida, eles partiram para a coleta de material biológico através do SUAB. O SUAB, para quem não sabe, ele é um cotonete estéreo que vai servir justamente para a coleta de materiais microbiológicos, ou seja, a coleta dos micro-organismos dessas úlceras dos pacientes. A partir dessa coleta, ela foi levada para laboratório e lá eles usaram 3 bactérias como cepas de controle, que foi a Staphylococcus aureus, a Escherichia coli e a Pseudomonas aeruginosa. Pode passar, professor. Também lembrando que esse controle, essas cepas de controle, ela foi feita para identificar as características morfológicas dos micro-organismos coletados. Em seguida, eles fizeram testes complementares, que foram testes bioquímicos, como fermentação de carboidrato, produção de indol, mostilidade meio sólido, prova de utilização de citrato, produção de urease, produção de fenilanina desaminase, prova de vermelho de metila e produção de sulfato de hidrogênio. Esses testes bioquímicos complementares, eles utilizaram justamente para distinguir essas bactérias como gram-positivas e gram-negativas. E é isso, agora vai para a parte de métodos com o Diego. Quem vai O falar a Diego parte do saiu? Diego? Ele não tá aí, eu não tô vendo ele. Brígida, dê continuidade na parte do Diego, colega, que ele não tá. Por favor. Por favor. Continua, Brígida.
O Diego saiu? Saiu. Por favor, diga essa Tá, parte. Eu vou tentar, né? Ele não está na reunião. Tá, os pacientes entrevistados, eles usaram na metodologia essa participação como caráter anônima e voluntária. Esse estudo, professor, só corrigindo que no slide tem um pequeno erro. Que foi... Esse estudo ele foi aceito e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Goiânia. E eles usaram duas técnicas, que não está no slide, que foi a técnica de Levine e a técnica séptica. A técnica séptica, ela serviu justamente para fazer a limpeza dessas feridas. Já a técnica de Levine, ela foi utilizada para... Usando o SUAB, eles faziam uma pequena pressão, uma pressão suficiente para expelir fluido do tecido da ferida. E assim fizeram a coleta de micro-organismo presente nesses tecidos. Essa pequena pressão era para evitar que essa coleta fosse apenas superficial das feridas. A partir daí, eles levaram um material para inoculação em tubo, contendo caldo, seguido de inoculação, uma variação de 37 e 36 graus Celsius por 24 ou 48 horas. E foi isso. Tá, o Wellington. Bom dia. Bom dia. Tá dando para me ouvir tranquilo também? Tá tranquilo, estou te escutando bem, Wellington. Beleza. Bom, em relação aos resultados, no período de coleta de dados, compareceram-se 54 pacientes com a presença de úlcera crônica nas pernas. Porém, apenas 46 atenderam aos critérios de inclusão e participaram do estudo. Dentre esses 46, 36 eram do sexo masculino, 80,4% da pesquisa. E 9 eram pacientes mulheres, o que totalizou 19,6% da pesquisa. Com relação à idade, 7 possuíam entre 18 e 39 anos, 19 pacientes tinham entre 40 e 59 anos e 20 pacientes tinham acima de 60 anos. Podemos observar aí no gráfico pizza que a menor porcentagem está pelas pessoas que tinham entre 18 e 39 anos de idade, que é 15,2%. E a maior porcentagem dos pacientes que apresentaram a questão das úlceras crônicas nas pernas, são pacientes que tinham acima de 60 anos. E a média de idade encontrada foi de 55 anos. E o desvio padrão para mais e para menos ficou de 15,1%. Em relação às lesões, 34 pacientes apresentaram uma única lesão, 10 pacientes apresentaram até 2 lesões e apenas 2 pacientes apresentaram 3 lesões, o que totalizou 60 feridas avaliadas. E enquanto aos sinais e sintomas clínicos de infecção e a presença do micro-organismo, 75% das feridas avaliadas estavam infectadas e 25% não estavam avaliadas. Não estavam infectadas, desculpa. Cristina? Bom dia a todos. Dando continuidade nos resultados, a partir daqueles métodos utilizados, foram encontrados micro-organismos
tanto gram-positivos como gram-negativos, né? E aí foram feitos testes de sensibilidade e resistência. Da família dos gram-positivos, os mais relevantes foram Staphylococcus aureus, com 75%, né? Que apresentaram sensibilidade aos antibióticos. Os principais foram, a partir de 70%, de 80%, a oxacilina, tetraciclina, lincomicina e cefalexina, né? E com uma maior relevância aos pefloxacino e a vancomicina, quer dizer que foram as que combatem melhor esse tipo de bactéria, esse tipo de infecção. Já em relação à resistência, 20% apresentaram resistência à oxacilina e 2,5% apresentaram a resistência à a vancomicina, né? Essas foram as gram-positivas. Já os micro-organismos gram-negativos, que apesar de pertencerem à microbiota da pele, mas tiveram uma presença considerável, aí eu coloquei também apenas aquelas que apresentaram em maior quantidade, os micro-organismos que se apresentaram em maior quantidade, como a Pseudomonas aereaginosas, Proteus mirabilis e Proteus vulgaris. É porque as demais, apenas uma boa parte apresentaram apenas 1% na presença das feridas de perna crônica, né? E a sensibilidade, a grande diferença aí, que todas elas apresentaram 100% de sensibilidade à gentamicina, o que parecia ser muito bom, né? Isso levaria a acreditar que a gentamicina curaria todos esses tipos de micro-organismos aí presentes. Porém, ela apresenta um grande potencial de resistência, assim, no que se fala de ototoxicidade, né? Então, por isso que eles não utilizam a mesma medicação para todas as outras organismos que aparecem, por causa desse risco, desse potencial de ototoxicidade. Já em relação a essa Pseudomonas aereaginosa, ela apresentou a resistência ao 21%, que é muito considerável ao ciprofloxacino, né? E por isso que não dá para dizer, generalizar, que uma medicação pode combater todas as outras tipos de infecção de perna, todos os outros micro-organismos, né? Porque elas têm o seu diferencial quando se fala em resistência. E as demais que não estão aí, elas apresentaram justamente essa variação aos antibióticos, a sensibilidade aos antibióticos e a resistência também. Pode prosseguir, professor. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciano. Tá dando de ouvir, né? Tranquilo. Bom, vou continuar aqui com um pouco da discussão, né? A discussão, no caso, vai fazer só um apanhado geral do que foi falado para vocês anteriormente. Nesse estudo foi feita uma análise das bactérias, né, presentes nas úlceras de perna. Dentre essas bactérias, foi feita a coleta com suave, tudinho, e foi feito o isolamento delas. Dentre essas bactérias isoladas, as mais frequentes, como já foi falado, foi a Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva, sensível principalmente à oxacilina, que a Cris falou ainda há pouco, e a Pseudomonas aeruginosa, que é uma gram-negativa, foi a gram-negativa mais presente nessas feridas. Esses achados, essas bactérias, esses resultados que foram encontrados, eles são semelhantes a outros trabalhos que já foram desenvolvidos. E o que é interessante desse artigo, que ele fala que praticamente as mesmas quantidades de bactérias encontradas nessas feridas, elas foram bem compatíveis com os outros estudos. Por exemplo, das 60 lesões avaliadas, 65% foi Staphylococcus aureus. E nos outros estudos que foi comparado, foi a mesma frequência encontrada também. E sobre as gram-negativas, também foi citado algo interessante, que elas são pertencentes à nossa microbiota normal da pele.
Quando há uma infecção, normalmente elas estão associadas a essas infecções da pele, porque como elas estão lá, né, normalmente tem uma ferida, alguma coisa, elas acabam infectando. No entanto, elas não ficam somente nessa parte da pele, elas podem infectar mais profundamente. E a pseudomonas, que é a gram-negativa mais frequente, ela está muito relacionada à rápida deteriorização do tecido das úlceras. Não sei se vocês chegaram, a gente não colocou foto, porque era um pouco artigo, né? Eram poucos slides para fazer em úlceras. E aí fica tipo um buraco. E esses buracos estão relacionados a pseudomonas aeruginosa. Ela está muito associada a essa deteriorização. Sobre a toxigenicidade, é bem difícil falar qual é a mais tóxica e qual é a menos tóxica, porque são muitas bactérias juntas, que ficam muitos micro-organismos juntos. E eles não fazem, é muito difícil de distinguir qual é o que tem mais potencial de toxigenicidade. Pode passar, professor. Sobre a parte do Roney, ele iria falar um pouco sobre a resistência, né? Principalmente do Staphylococcus. Ele colocou aqui que essa foto que ele colocou aqui, ela está presente no artigo. Ele mostrou que o Staphylococcus aureus ele é bem resistente, teve 100% de resistência não. A vancomicina, no caso, teve 100% de efetividade quando foi combater o Staphylococcus aureus. No gráfico que ele mostra, no próximo slide, mostra que tem 100% de efetividade sobre ele. No ambiente hospitalar, a vancomicina é muito utilizada. E cerca de 30% a 60% das infecções hospitalares são tratadas com ela. No ambulatório pé-diabético, cerca de 6% a 11%. No Ceará, no ambulatório, acima de 90%, a oxacilina é a mais utilizada também, dependendo da bactéria, né? Pode passar, professor. E aqui, essa foto que aparece aqui, ela foi tirada do artigo. Lá embaixo, quando vocês podem ver, tem um gráfico aí, tem resistência, intermediário e sensibilidade. E vocês podem reparar que ela é 97,5% sensível. Ou seja, e ela não tem nada de resistência. Ou seja, a vancomicina é um antibiótico muito eficaz contra a Staphylococcus aureus, que é uma gram positiva. E ele quis demonstrar isso aqui, né? É isso, professor, pode passar. Bom dia. Bom dia, Liliane, pode falar. Continuando a discussão a respeito dos pacientes quando eles vão fazer os curativos, né? Tanto em UBS, tanto em ambiente hospitalar, para poder tampar as lesões, né, por conta das infecções que é ocasionada a partir da úlcera. O paciente, quando ele retorna à consulta para procurar especialistas, ele adquire resistência por conta que os micro-organismos estão disseminados no meio ambiente. Então, quando o paciente vai de uma UBS, para uma atenção primária ou para um ambiente hospitalar, ele pode criar resistência bacteriana por se deslocar de um ambiente para outro. Pode passar, professor. A tetraciclina, ela é um dos antibióticos mais antigos para o tratamento desse tipo de infecção, né? Tanto que já foi mostrado, que já foi explicado que ela mostrou mais de 70% de eficácia para os Staphylococcus aureus, né? Sendo que ela poderá novamente servir de opção no tratamento, principalmente pela facilidade da sua administração e também pelo seu baixo custo no tratamento em ambientes hospitalares.
E a cefalexina, que é a cefalosporina, né, de primeira geração, ela também, como também foi demonstrado, ela mostrou 70% de eficácia, né, para Staphylococcus aureus. Ela não é sugerida para testes de rotina em laboratório, por conta que ela pode mascarar os sinais e sintomas ou as bactérias existentes na hora do exame laboratorial. E ela também, a cefalexina é mais utilizada em UBSs, em atenção primária, porque ela vai ser utilizada mais para tratamento em uso de pequena ou média gravidade da infecção. Pode passar. Vânia. Bom dia. Bom dia, Lisvânia. Então Pode tá, falar. dando continuidade ao nosso artigo, falando sobre as bactérias, sabemos que foi encontrado, de acordo com o artigo, 65% dos micro-organismos são gram-positivos, né? Que a principal seria a Staphylococcus aureus, mas também uma grande quantidade relevante, a gram-negativa, que é a Pseudomonas aeruginosa. Então, dentro dessas, foi numa nova pesquisa, em outros estudos que tem demonstrado que o ciprofloxacino possui uma resistência de 21% na Pseudomonas aeruginosa. E quanto à gentamicina, que, complementando o que a Cris falou, ela possui eficácia de 100% para todas as bactérias gram-negativa, mas o seu potencial de ototoxicidade é muito grande. Então, ela acaba não sendo tão apropriada, porque a autotoxicidade que ela acontece pode produzir efeitos bem grandes, como alteração da função renal, ataxia, que é a perda do equilíbrio, pode vertigem, tortura e até mesmo a perda da audição. Então, os problemas que pode gerar é bem grande. Aí também temos o caso da cefoxacina e a cefalexina. A Pseudomonas aeruginosa, ela possui resistência para ambas, mas apesar disso, a cefalexina mostrou eficácia acima de 70% para as Staphylococcus aureus. Então, mas mesmo assim, dessa forma, que recomenda-se usar em associação de antimicrobianos, com ação para combater gram-positiva e gram-negativa. Então, nesse caso, tem que sempre ser verificado cada tipo, o grau que elas estão para cada caso. Então, é isso. Pode passar. Marcos. Bom dia, gente. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, Bom Guido. dia. Bom, eu vou falar da conclusão, mas como vocês podem ver, os meus colegas anteriormente já falaram praticamente tudo, eu só trouxe uma questão de tópicos para ressaltar, tá? Eu trouxe aqui população polimicrobiana porque foram encontradas diversas cepas de micróbios, tá? Porém, o que ficou predominante foram Pseudomonas aeruginosa, tá? Que é uma bactéria gram-negativa, e o Staphylococcus aureus, que é uma gram-positiva. A questão da resistência e a sensibilidade, o Staphylococcus aureus apresentou grande sensibilidade de quase 100% a 100% à vancomicina, tá? A vancomicina, no artigo, fala a questão da ototoxicidade, porém, a vancomicina ela não tem estudos claros que digam e afirmem que ela tem efeito ototóxico, diferente da gentamicina. A gentamicina ela tem uma sensibilidade de 100%, porém, ela tem um grande fator de ototoxicidade. Tanto que o seu uso, a sua prescrição, ela é restrita a ambiente hospitalar. Tá? Esses dois antibióticos, eles ficaram definidos, ou podem ser definidos como antibióticos de primeira escolha. Porém, devido a essa questão de toxicidade, nós também temos a micacina e a Astreonan, que mostraram sensibilidade dentro do padrão, né, de estudo desejado para o tratamento dessas úlceras,
Só que a sua apresentação ela é injetável, ela é parenteral. Então, isso dificultaria a questão da administração. Um paciente que, não, por exemplo, não pode se direcionar a uma UBS com muita frequência devido a lesões, ele precisaria de home care. Isso é caro. Então, a gente tem outros medicamentos que poderiam ser usados nesse tratamento. Um exemplo disso é o ciprofloxacino, tá? Que tem uma sensibilidade de 65%. Ele tem um menor custo em relação a esses outros antimicrobianos. E ele tem a sua, como é que eu posso dizer? Ele tem a sua formulação via oral, tá? Isso facilita o acesso, a administração, que vai favorecer essa cicatrização. Só que vale ressaltar que esses antimicrobianos eles são indicados com um uso conjunto com outras drogas, que essas drogas elas vão favorecer essa cicatrização com maior facilidade, entendeu? Porque ele em si, sozinho, ele não digamos assim, não vai ter um efeito 100%. Então, o artigo em si, ele fala que esses antimicrobianos, eles são indicados, mas, porém, seria bom uma administração conjunta, tá? Sobre a questão eu até esqueci o que eu ia falar, desculpa. Sobre a questão da clínica, aplicação clínica, aí a gente pode ver que os antimicrobianos, eles têm seu efeito favorável, né, efeito desejável, porém a gente tem os contras, que são a toxicidade, tá? Com isso, a gente tem a questão das culturas, a gente tem que analisar essas cepas para verificar a questão de antibiograma, que tu vai avaliar se o micro-organismo é resistente a um antibiótico, se ele é sensível a outro ou não, tá? A gente tem, voltando para a questão clínica também, a gente tem os fatores de risco, tá? Alguns fatores de risco em relação a esses medicamentos são a questão ototóxica, que a gente vai ver o paciente tem neurosensibilidade auditiva ou o ruído prévio, tá? Ele também pode vir a ter alterações renais, mas isso são casos à parte. Isso daí é uma coisa que acontece prevalentemente ao uso da gentamicina, tá? Aí a questão da conclusão, professor, meus colegas também, o que eu teria que falar seria isso, porque o restante que eu poderia adentrar um pouco mais, os meus colegas já falaram, e ficaria até repetitivo eu estar falando de Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, assim como a questão da resistência antimicrobiana e sensibilidade. Então, com isso, a gente conclui a apresentação e obrigado. Bem, pessoal, tá? Eu vou passar primeiro aqui a palavra para a turma, tá ok? Ver o que a turma tem para perguntar. Então, a turma está aberto o canal de perguntas e de discussões sobre o artigo. Vocês querem fazer alguma pergunta para a equipe? Tá? Porque logo em seguida eu perguntarei para a equipe algumas perguntas a respeito do assunto que foi abordado por eles em cima do artigo. Querem perguntar alguma coisa, pessoal? Hein? Antônio, Elisa, Igor, Ingrid, Marinalva, Mariene, Rivica, Roberta. Hein, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ah, não acredito que vai ser só eu para perguntar. Assim não vale, tá? Assim já não vale. Tá? Eu adoro esse compartilhar, como é? Essa corporatividade entre vocês. Vocês são demais. Meu Deus do céu. Professor, Tá a bom. gente entendeu. E aí, como é que vai perguntar se a gente entendeu tudo? Ah, tu é ótima, Mariene. Tu és ótima. Tá, meninada, deixa eu fazer as minhas... Deixa os coleguinhas respirarem. Tá.
Tá bom, Marinalva, vamos lá. Bem, meninada, deixa eu perguntar para vocês, tá? Ok? Em cima do artigo de vocês que fala a respeito, tá? Da úlcera crônica de perna de paciente, fazendo essa correlação com a parte da análise microbiológica e de suscetibilidade antimicrobiana. Eu vou fazer 3 perguntas para o grupo, tá? Respondam, cada um pode responder, ou responde um do grupo, pode responder cada um do grupo, não há problema. Mas a minha primeira pergunta é o seguinte: em cima da questão da resistência microbiana, tá? Que foi vista e abordada para vocês, essa resistência se dá pelo quê? E por que se dá essa resistência? O porquê dessa resistência existe é a minha primeira pergunta. Em Cristina, Professor, Adam. eu posso. Uma das questões é aquela questão do uso irracional de medicamentos, que principalmente paciente ambulatorial, em que ele está na casa dele, ele começa a tomar antibiótico por conta própria para combater esses ferimentos que parecem ser pequenos, no início iniciam com uma pequena ferida, então ele começa a fazer o uso irracional lá do antibiótico e acaba tomando o medicamento errado e os dias também errado, né? O período de tempo errado, ocasionando ao longo do tempo uma resistência bacteriana. E aí aquele medicamento, quando ele vai fazer um acompanhamento correto e faz os exames corretamente, como o antibiograma e a cultura, aquele medicamento já adquiriu resistência e é necessário cada vez mais medicamentos mais fortes, até o momento em que às vezes é necessário ele internar para fazer um antibiótico parenteral para poder conseguir a cicatrização, já que ela também é crônica, né? E um dos motivos é isso, é o uso inadequado das medicações, principalmente paciente ambulatorial. Em relação ao hospital, a gente sabe que tem as infecções no ambiente hospitalar são muito altas também, né? Que são multiresistentes. Aí elas ao longo do tempo só vai piorando, porque às vezes há uma contaminação cruzada, e isso faz com que um único medicamento não seja suficiente. Às vezes é necessário mais de um para combater determinados micro-organismos. Eu acho que isso responde ou não a sua resposta, a sua pergunta. Isso daí responde, sim. A segunda Queria só pergunta complementar. que eu faço... Pode falar, Luciano, pode falar. Sobre isso que ela falou, ela falou algo importante sobre o antibiograma, né? Que seria um exame necessário para todos os casos, toda vez que for utilizar antibióticos. No caso do atendimento em nível ambulatorial, dificilmente tem, né? Eles dificilmente fazem o antibiograma. Aí, por que dá resistência nesses casos? Não se sabe qual é a bactéria que está, qual é o tipo de bactéria que está, e sabemos que nem todo antibiótico funciona com certas bactérias. Aí já tem um protocolo já criado do hospital ou do ambulatório, onde ele já entra com antibiótico de primeira, mas não se sabe se é resistente ou não. Aí eles ficam fazendo a dose, pode ser que se façam ou não no horário adequado, no intervalo adequado, isso acaba criando essa resistência. Aí, depois de um tempo que vê que não está dando resultado, vão fazer o antibiograma e se sabe que esse antibiótico não teve eficácia contra essa bactéria. E acaba entrando com o antibiótico correto, normalmente um antibiótico mais forte, de amplo espectro, né? Só complementando. Agora, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Dentro das diferenças que nós vimos entre cepas gram-positivas e gram-negativas, o que faz levar que há uma diferença, tá, entre o percentual de sensibilidade e também de resistência de uma cepa para outra? O que faz uma gram-positiva ser mais sensível a cepas antibióticas do que uma gram-negativa, como vocês mostraram na apresentação de vocês, na parte de resultados? Alguns dos, por exemplo, professor, é a Cristina, as gram-negativas,
elas já pertencem à microbiota da pele, né? Então, é mais fácil encontrar ela já no organismo. Ela é, como se diz, deixa eu ver, ela é prevalente, porém ela vai ganhando uma resistência a isso. E além disso, ainda tem a questão também, professor, é multifatorial. Essas úlceras crônicas de perna, elas são multifatoriais. Inclui o paciente diabético, o paciente hipertenso, e com isso só vai dificultando e piorando, agravando o caso dele. Tendo predisposições ali na microbiota dele, já se encontram as gram-negativas, né? E as positivas, só que em comum, as positivas elas dão em maior quantidade, a presença delas nessas úlceras, no caso da estafilococos, 65%. Porém, via ambulatorial, as medicações mais utilizadas foram a tetraciclina e a cefalexina, que são cefalosporinas de primeira geração. Acabam sendo medicamento de mais fácil acesso para combater essas cepas, que muitas das vezes não é o suficiente, não é a mesma que consegue controlar os micro-organismos gram-negativos, mas que já está ali em maior quantidade devido a ela pertencer à microbiota da pele. Mas ela não consegue, porque cada antibiótico, eles são um mais forte que os outros. No caso, eu estou falando em relação à cefalosporina de primeira geração, né? Que ela é mais fraca, ela é mais leve do que comparada a uma vancomicina, mas a vanco, ela já é de uso hospitalar. É porque, professor, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, eu estou respondendo dessa maneira, mas eu não sei muito bem se foi isso que o senhor perguntou. Não, a minha pergunta estava em relação às diferenças entre uma cepa gram-positiva e gram-negativa, para ter um quadro, para ter essas diferenças de sensibilidade e de resistência. Muito vai em cima da estrutura química da bactéria, tanto gram-positivas e gram-negativas. Lógico que a questão multifatorial e a prevalência de estafilococos, como vocês colocam aqui, no trabalho de vocês, deixa eu só pegar a parte do aqui nesse quadro daqui, onde vocês colocam que o estafilococo, o percentual dele é um pouco mais elevado do que de gram-negativo. Isso se faz muito em relação ao quê? A sua própria estrutura química, por questão das características da membrana, da parede celular, E a própria questão aqui dessa sensibilidade de gram-positiva à ação dos fármacos. Vocês podem ver que quase 80% dos fármacos, sejam eles cefalosporinas de primeira geração ou não, eles têm uma boa resposta terapêutica e um baixo índice, um baixo percentual de resistência, diferentemente das gram-negativas, que se vocês forem ver aqui, se a gente somar o percentual de Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis e Proteus vulgares, se a gente somar os três valores aqui, eles vão dar quase próximo ou igual ao percentual de gram-positivo. E a questão da resistência é quase próxima à resistência vista pela oxacilina e pela vancomicina, se a gente somar aqui. Estão entendendo o meu raciocínio do que eu estou querendo passar para vocês? Só que sim. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês também é o seguinte: olha em termos de sensibilidade. Se a gente for pegar a gentamicina, e se vocês forem atrás na literatura, a gentamicina não é nenhuma cefalosporina. A gentamicina é um antibiótico que atua a nível de parede celular, que não resolve muita coisa aqui, não. Em contrapartida, tu já tem uma ciprofloxacina, que é uma quinolona aqui, é uma quinolona de nova geração, que ela já tem 21%. Ou seja, se eu quiser usar isso para o tratamento de úlcera de perna por conta de uma infecção de Pseudomonas, ela vai ter uma boa resposta? Não. Eu posso te garantir que já não, que faz com que eu parta já para um segundo tratamento usando um segundo antibiótico de amplo espectro aqui. Entenderam o que eu estou querendo falar para vocês? Eu me fiz entender?
Hein, pessoal? Sim, professor, deu para entender, bacana. Não entendi, professor. Dá para você repetir? Assim, Marinaula, em cima do que eu perguntei para o grupo, tá ok? O que representa essa sensibilidade, essa resistência, são as características das cepas, principalmente as características, tá, em relação à membrana e à parede, tá ok? Que fazem com que os gram-positivos eles se tornem bactérias com alto grau de sensibilidade e baixa resistência. Diferente dos gram-negativos, que a gente pode observar que o percentual aqui, principalmente de sensibilidade, é um percentual bem baixo, se a gente comparar com a resistência. Porque se eu for comparar a resistência, por exemplo, da Pseudomonas, é 23,3% de sensibilidade. Já de resistência para uma quinolona é 21%, é quase igual. Se vocês forem somar as três formas, as três bactérias gram-negativas que o artigo cita, tá, ela vai dar quase próximo ou igual aos 65% que o Staphylococcus aureus apresenta em relação à sensibilidade. E isso que eu estou estratificando, isso que eu estou dividindo ela. Entendi. Ficou agora entendido? Ficou entendido, Marina? Onde age cada uma, professor? Não entendi, Cris, perdão. Eu entendi. O senhor quer dizer que o resultado delas depende de que forma onde ela atua. No caso das gram-positivas, que atua mais na parede celular. Aí a resposta dela depende muito disso. Exatamente, vai depender muito do tipo de cepa. Por quê? Porque a característica química dessa bactéria é que vai definir o tipo de antibiótico que vai atuar. Por isso que bactérias gram-positivas elas são mais facilmente tratáveis do que gram-negativas. E bactérias gram-negativas, pelo que a gente já conversou na aula, logo nas primeiras aulas nossas, ela tem uma constituição de parede um pouco mais complexa do que as gram-positivas. Ficou claro aí para vocês? Ok. Ficou sim. Sim, daí a importância, né, de se entender a estrutura, né, da bactéria, para poder saber mais ou menos como atuar, né, da cepa. Tá bom, meninada? Tá? Vamos passar agora para o segundo grupo já? Vamos conversar. O segundo grupo já está pronto para falar? Elisa, está todo mundo aí já? Já, professor. Podemos. A Yolanda já chegou? Ela já apareceu. Eu acho que ela está aqui já. Yolanda, tu estás aí, filha? Ela não está aqui. Vou falar para ela entrar. Professor, ela está tentando entrar agora. Ah, tá. Eu acho que ela conseguiu entrar. Entrou mais uma pessoa aqui. Acho que ela conseguiu Yolanda, também. Aham. Yolanda, tu já estás aí? Yolanda, tu já estás aí? Acho que ela saiu. Aqui tá parecendo que ela ainda tá aqui. Tá aparecendo, Yolanda. Tá aqui. Yolanda, tu já tá aí? Teu microfone tá aberto. Tá tudo ok? Bem, pessoal, vamos lá.
Elisa, como é a organização? Quem que vai falar primeiro, quem depois, como é que tá? Deixa eu olhar aqui rapidinho para o senhor. Cadê? A Ingrid primeiro. Tá, quem mais? O Igor. Certo. Só que a Ingrid ia falar a parte da Yolanda, e agora eu não sei qual era a parte que a Yolanda estava. Porque a gente já tinha dividido, porque ela não tinha aparecido, né? Aí tava a Yolanda estava na Ingrid introdução. na introdução, aí vinha... Ela era a primeira, então, o Igor, a Ingrid, o Matheus, a Roberta, o Matheus, eu e a Karen. A Karen finaliza. Tá, Karen finaliza. Perfeito. Eu sou a Ingrid, penúltima. Perfeito. Ingrid, quando tu quiser começar, tu pode já, tá? Professor, vou falar a parte dela que ela não está conseguindo entrar. Tá, Não sei o que está perfeito. acontecendo. Tá, sem problema. Pode começar, Ingrid. Bom, o nosso artigo fala da etiologia e epidemiologia das dermatofitoses em Goiânia. Só pode passar, por favor. Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Yolanda. Tá Chegou, aí, Yolanda. Segue que fina, Yolanda. Eu tava com problema aqui no meu celular. Desculpa, professor. Tá, beleza. Chegou, Yolanda. Perfeito. Tá ótimo. Tá, deixa eu só me atualizar aqui. Yolanda, qual é a tua parte na apresentação? O que tu falarás? É a minha introdução, professor. Tá, tu é depois da Ingrid? Não, eu sou a primeira. Tá, então vamos começar tudo de novo. Ingrid, esquece, volta para teu posto. Bora. Tá, professor. Vocês são demais, olha. É muita tecnologia pra gente isso, professor. É verdade. Já posso começar? Só que ajuda muito. Já pode. Vamos lá. Bom, bom dia. O tema do nosso artigo é Etiologia e Epidemiologia das dermatofitoses em Goiânia, no Brasil. Pode passar, professor. Bom, a introdução é o seguinte, as dermatofitoses, elas são infecções fúngicas que elas são capazes de produzir lesões, lesões na pele, nos pelos e nas unhas. Elas são provocadas por diferentes tipos de fungos. O tipo de transmissão delas pode ser por contato direto, no caso de pessoa para pessoa, ou de animal para o homem, ou através do contato indireto, que são de materiais contaminados, tá? Deixa eu ver aqui. As modalidades e os tratamentos. Essas infecções, elas são mais comuns em países de clima quente e de clima úmido, sendo que os climas tropical e subtropical, eles são os mais afetados. Porém, essa doença ela é uma doença universal e muito frequente, tá? Existem dois tipos de modalidades de tratamento, que é o tópico e com medicações sistêmicas e por via oral ou antifúngicos sistêmicos. Em quadros cutâneos localizados, pode usar o creme, a pomada, e um exemplo é o cloridrato de terbinafina. Nos quadros mais extensos de dermatofitose do corpo, tem o tratamento da escolha, que são antifúngicos sistêmicos, que um exemplo é a terbinafina e o fluconazol. A prevenção, né, do tratamento são os cuidados com a higiene íntima da própria pessoa, como descontaminar sapatos, meias, evitar permanecer de roupa úmida por muito tempo e entre outras coisas. Pode passar, professor. O objetivo é básico, que é contribuir, o objetivo do artigo, no caso, né? É contribuir para o conhecimento da frequência e etiologia das dermatofitoses. Pode passar.
Tá, eu vou falar um pouco sobre a metodologia. Foram 6.068 pacientes examinados que vieram do ambulatório de dermatologia da UFG e outras clínicas particulares de Goiânia, que foram enviados ao laboratório de micologia, o laboratório de patologia tropical e saúde pública. Bom, foram coletados os dados referentes ao sexo, a idade e o local da lesão no período de 1993 a 97. As amostras foram de pele, pelo e unha, sendo que quando a lesão era no couro cabeludo, também era feita a coleta do pelo danificado com uma pinça esterilizada. Bom, foram aplicados alguns exames micológicos nesses materiais coletados. Dentre eles, o exame microscópico direto, que foi feito utilizando o hidróxido de potássio a 40%. O hidróxido de potássio, ele serve para clarificar a amostra, para que as estruturas fúngicas presentes ali naquelas amostras possam ser melhor visualizadas no microscópio. Então, a amostra ali, as escamas coletadas da pele, da unha, é colocada na lâmina, a pessoa pinga ali o hidróxido de potássio, coloca a lamínula e analisa ali as estruturas fúngicas presentes. Dentre os exames também foi feito o cultivo em meio H específico para fungos, né? Foi mantido a temperatura ambiente durante 30 dias e depois foi feita a identificação dos dermatófitos, identificação macroscópica, como cor e a superfície, e a identificação microscópica, como forma e tamanho. Incluiu-se também o microcultivo em lâmina, né, que foi usado um pedaço de agar batata, colocado ali na lâmina, colocado o fungo ao redor, nas extremidades do agar, né, para estimular o crescimento, colocado ali dentro de uma placa de Petri, com algodão úmido, para permitir uma melhor visualização dos fungos isolados. Pode passar, professor. Aí o exame microscópico com o hidróxido de potássio, uma imagem da lâmina. E aqui o cultivo em placa de Petri de uma espécie de fungo. Sendo que pode ser feito o cultivo também num tubo. Essa última imagem é do cultivo em lâmina, né? Tá mostrando o agar, a lamínula, as colônias de fungo que são colocadas nas extremidades. Pode passar, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, Igor. Vamos lá? Os testes foram usados o teste de urease, que esse teste, no caso, ele vai designar a identificação de ambas as espécies. Que no caso, para produzir a urease, no caso, tem que ter a degradação da ureia e mais 2 moléculas de amônio, que isso vai estimular os fungos ao crescimento. No teste é considerado negativo para a tonalidade amarela o rubrum e positivo para o rositenso ou avermelhado, que seria o metagrofites. Já a perfuração é para identificar ambos. No caso, seria perfurações perpendiculares, visualizadas a microscópio óptico, no caso aumentado 400 vezes de espécies. Pode passar, professor, por favor. Aí é a imagem do teste de perfuração em pelos in vitro. Vocês podem observar a corrosão dos pelos perpendiculares causada por fungo. Passar, por favor.
E esse é o teste de urease, como foi dito anteriormente. A cor avermelhada, pode-se dizer, ou rosa, que seria negativo para o rubrum, e a tonalidade amarela, que seria... Não, ao contrário, né? Negativo para o rubrum e a tonalidade positiva para o metagrofiche, que seria o vermelho no caso. É isso, professor, pode passar, por favor. Bom dia, professor. Bom dia. Pode falar, Matheus. Esse daqui a gente vai falar sobre os resultados. Os resultados, essa tabela é uma distribuição das lesões com relação à idade dos pacientes. Então, dos 6.068 pacientes, como a Ingrid falou, do estudo completo, foram separados 1.345 pacientes, onde 680 eram do sexo masculino e 665 do sexo feminino. O destaque aqui nessa tabela acontece na tinha dos pés, onde foi a eu não sei se eu riscar aqui, vai aparecer aí para vocês. Aparece? Não aparece para mim, por causa que tu me mandou já a apresentação. Ah, tá. Então, a tinha dos pés, que é a segunda fileira, ela é a dermatofitose mais encontrada. No caso, foi um total de 488, a última coluna aqui da segunda fileira. E o destaque para ela acontece que ela foi acometida entre pessoas entre 31 e 40 anos. Essa tinha dos pés é aquela que o pessoal chama de pé de atleta, a frieira. E outro destaque na tabela é a tinha do couro cabeludo. A penúltima da tabela teve um total de 208 casos, mas foram 185 a primeira coluna, 185 em crianças menores de 10 anos de idade, que é aquela fase escolar. E outro também é a tinha da unha da mão, onde teve o menor número de casos, que foi 59. Foi 59, que é o menor. Aí o senhor pode passar? Mais um. Pode passar de novo. Mais um. E aqui é o gráfico daquela tabela que eu fiz, onde o maior número, né, é a tinha dos pés, que é o destaque, e a unha da mão, onde tem só 4% dos casos. E é isso. O senhor pode voltar 2 slides que a Roberta vai continuar. Por favor. Roberta, é aqui? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Oi. Oi, estou te escutando, Roberta. Pode falar. Professor, em relação aos resultados, nesse trabalho ele identificou, além do que o meu... O teu áudio não está legal. O teu áudio não está legal. Falar de identificar dermatófilos. Abrir agora. Não estou ouvindo nada. Acho que ela saiu, a Roberta saiu. Está cortando a internet dela. Eu acho que ela saiu Roberta para tá com... Oi, agora dá para me estar melhor? Agora tá mais ou menos, ainda continua com interferência teu áudio. Nossa, não vejo jeito.
E agora, dá para ouvir? Agora está melhor, pode seguir. Tá. Nessa terceira tabela, ele consegue mostrar a distribuição das espécies de dermatose. Então, ele é etiológico com a faixa etária. E isso é interessante para a gente verificar a quantidade de casos que ocorreram dependendo da idade. Bom, ele mostra que a faixa etária que M. canis é figura como principal. Teu áudio continua ruim. Roberta, teu áudio continua ruim. Entre os 21 e 30. Oi? Você está ouvindo? O teu áudio continua ruim, não dá para te escutar direito. Tá muito ruim, Roberto. O professor pede para ela explicar, olhando e enviar um áudio lá no grupo. Pelo menos vai dar para ouvir a explicação dela, entendeu? Só uma ideia. Não sei se ela está podendo me escutar. Roberta, tenta de novo. Tenta falar de novo. Ela não está conseguindo ouvir a gente. Depois da Roberta, quem falaria de vocês? Senhor, pode passar o slide? Eu acho que sou eu. Ah, Elisa, então fale você. Eu acho que a Roberta... Não, ainda seria resultado, né? O Matheus ainda? Não é tu, Matheus, ainda? Não, é a Roberta, senão ela não vai falar. Ah, então tá, sou eu. Bom, na discussão, eles fizeram um isolamento de 1995, aproximadamente 26,3% de dermatófitos obtidos de 668 pacientes com suspeito clínico de infecção fúngica, que mostra que a dermatofitose é mais comum entre infecções dermatológicas. E eles fizeram isso em Vitória, no Espírito Santo, cerca de cerca de 50,21% de dermatofitose em 470 pacientes atendidos no Hospital Universitário de Vitória. Tudo isso. E em Návara, na Espanha, o Amazon, eles verificaram uma incidência de 20,8, se eu não me engano, tá aqui, eu acho, de 1.375 pacientes suspeitos de infecção fúngica durante 5 anos. Aí, o que dá para ver que as dermatofitoses ocorreram preferencialmente em adultos e jovens, em localizações como as unhas, pés e pelo liso do corpo, enquanto as lesões do couro cabeludo, elas são mais elas são mais em crianças, podemos dizer. E na casa, deixa eu ler aqui tudo tá. Não coloquei essa parte aqui no rádio. E na casuística, então eles estudaram
ele verificou-se a ocorrência de 642 lesões presentes em indivíduos na faixa etária de 21 a 40 anos. Eles localizaram eles localizaram mais nos pés e na região lisa do corpo. E contra a lesão do couro cabeludo, causaram principalmente pelos Microsporum canis. Acho que está aqui. Crianças de couro cabeludo, mais causadas por isso. Eles predominaram entre que as crianças de bebês até 10 anos, de 0 a 10 anos, acreditavam que o elevado número eles falavam que era devido ao uso ocorria mais nos pés devido o aumento das práticas desportivas e a proliferação de calçados fechados. Então, eles falaram que a incidência poderia ser isso, nas crianças, nos pés. E no couro cabeludo, seria pela ausência de ácidos graxos da cadeia de longitude média, que está até aqui. Os quais que eles são capazes de inibir o crescimento de dermatófitos na sua região. Enquanto o Londero ele acreditava que essa maior incidência seria devido ao maior contágio com a fonte habital, que seriam os animais domésticos que passavam, principalmente o gato. Pode passar. Bom dia. Bom dia, pode falar. Ok, continuando a discussão, o Temer Groft, não sei se é assim que se pronuncia, ele foi o principal causador dessa infecção ocorrida nos pés dos indivíduos que foram estudados. Esse agente antropofílico ele é considerado a causa mais comum dessa infecção na tinea dos pés, ocorrendo principalmente em climas temperados e subtropicais. O Efoxum, ele foi observado na região rural em 27 de 58 isolados. E esse fungo ele também é antropofílico e é normalmente detectado em regiões encobertas do corpo, como a região inguinal e glútea. De todos os dermatófitos zoofílicos, o M. canis ele é o de maior prevalência em todo o mundo, associado geralmente às lesões do couro cabeludo, sendo que de 208 lesões observadas, 147 possuíam essa espécie como agente etiológico. O predomínio da T. rubrum, ele já havia sido observado na região por Machado durante o período de 1967 a 1973, enquanto Fernandes, durante estudo realizado de 1984 a 1990, encontraram predominantemente o T. mentatrophite. E comparando os achados desse estudo com o trabalho de Fernandes, foi verificado um aumento da espécie M. canis, detectada em 16% dos casos, contra 11,4% verificado por estes pesquisadores, e uma diminuição da espécie T. tetossurans, acho que é assim, detectada em 5,9% dos casos contra 16%. E, só para finalizar, a distribuição irregular na etiologia das dermatofitoses em diferentes regiões geográficas ou até mesmo em uma mesma região, de uma época para outra, tem sido explicada por alterações nas condições de vida dos indivíduos, pelas constantes migrações humanas, pela influência de animais domésticos e pela idade da população. É isso. Obrigada. Professor? Diga, pode falar. A Roberta disse que vai mandar um áudio no grupo, mas eu não sei como funciona. Tá. Ela vai mandar lá. É a parte dela dos resultados. Uhum.
Professor, essa aplicabilidade no laboratório, a gente falou lá nos métodos. Tá, eu já reparei. É só isso ou não tem a conclusão, não tem fechamento da conclusão? É somente fecha aqui, então. É isso? Porque, na verdade, o artigo ele não apresentou conclusão, ele só apresentou a parte da discussão. Perfeito. Ela mandou o áudio. Bem, então, bem, pessoal, deixa eu falar rapidinho, só fazer uma pergunta para o grupo, porque a gente já está quase com tempo aqui, faltam 8 minutos. Qual seria a conclusão que vocês tiram do artigo a respeito dessa etiologia, fazendo também epidemiologia dessas dermatofitoses? Tá? A Karen colocou um pouco já no final da explanação dela, mas qual seria a conclusão que esse artigo traz? O que seriam essas dermatofitoses e qual seria o seu agravamento, a sua preocupação, tá? Tanto para o ser humano como também para testes diagnósticos? O que ela traz de importância? Você pode repetir a pergunta, professor, por favor? A pergunta que eu faço para vocês, já que o artigo não traz uma conclusão, não tem uma conclusão, tá? Mas dentro do que vocês estudaram do artigo e dentro de cada tópico que foi estudado, qual é a conclusão que vocês tiram? Qual é a importância dessas dermatofitoses para a infecção ao ser humano, ao homem? E qual seria a sua aplicabilidade, tá? Qual seria o melhor teste, a melhor técnica diagnóstica para identificação, isolamento e identificação desse tipo de agente fúngico? Professor, na verdade, pelo que eu entendi, né, a dermatofitose, ela implica muito na questão de higiene e também na questão da moradia da população, né? E com relação aos testes, eu acho que um complementa o outro. Ela não veio aqui hoje ainda. Um complementa o outro, porque o teste com hidróxido de potássio é o teste rápido. Porém, para ter algo mais a fundo, né? Para verificar algo mais a fundo, ver ali as características, a etiologia e tudo mais, tem que ser feita a cultura. Querem falar mais alguma coisa? Querem perguntar mais alguma coisa, pessoal? Hein, Igor, Matheus, Karen, Elisa, querem acrescentar mais alguma coisa no trabalho? Aí, professor, na verdade, isso mesmo. O artigo ele traz, né, as principais incidências das dermatofitoses e onde a idade, no caso, onde ela comete. Certo. O artigo apresentou, né, que acontece mais nos pés e no couro cabeludo em crianças. Sim. Aí é mais essa parte mesmo de prevenção, que é a higiene, né, do pessoal e o início do tratamento. Correto. Tá, joia. É isso mesmo. Bem, tá bom, então, pessoal. Bem, eu quero dar parabéns aos dois grupos. Eu gostei bastante do que foi abordado, que cada grupo abordou. Eu sei que teve alguns viés, algumas interferências, tá? Mas eu gostei do que foi colocado no primeiro grupo sobre as úlceras e com o grupo de vocês da parte da dermatofitose, tá bom? Tá? Só avisando a vocês, não se esqueçam que no dia de hoje é o último dia para entrega do relatório, tá? Da parte de resistência de antimicrobiano, do artigo de resistência de antimicrobiano. Tá? Até o final da semana, eu estarei enviando uma segunda bateria de exercícios para vocês, de revisão, tá bom? E nós já estaremos, e nós, como se diz, já para a próxima semana, eu já vou começar a corrigir esses exercícios de revisão com vocês, tá bom? Ok. Obrigada. Ok? Tá bom?
tá? Vocês estão de parabéns pelo dia de hoje, tá bom? Valeu, obrigado. Tá? Bom dia a todos. Eu vou daqui a pouco, até o final do dia, já devo estar postando esse material na plataforma e no canal para vocês também terem acesso, tá? Tá bom. Obrigada. Tá bom, professor. Bom dia a todos, bom almoço para vocês. Bom dia. Bom dia, obrigado, bom almoço.